Olá concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Alexandre e vou estar com você aqui batendo um papo sobre uma disciplina que cai bastante concurso público e pega muita gente concurso público, que é a administração financeira orçamentária, é o vilão de muita gente. Depois que o aluno entra no universo de AFO, depois que ele começa a entender como funciona o orçamento público, ele desmistifica essa matéria e segue em frente tranquilamente. Mas eu preciso que vocês entendam que AFO é uma matéria relevante, importante, que necessita de um esforço, tá? Um esforço maior. Tem algumas matérias que são muito comuns em concurso público. Direito administrativo, direito constitucional. Então, quando se começa a estudar para concurso público, você já sabe que vai ter que pegar português, vai ter que pegar constitucional administrativo, então você já chega mais receptivo a algumas disciplinas. E como tem excelentes professores aí nessa área e tudo, você acaba assimilando, curtindo assim por diante. Quando a gente entra numa matéria um pouco heterogênea, que é a parte de administração financeira orçamentária, quem está lá dentro por exemplo, o pessoal da OAB agora tem que estudar direito financeiro, que na realidade é o direito financeiro, a gente entra em AFO, então tudo isso aí são consequências que a gente estuda dentro da parte da administração financeira orçamentária. Então eu estou aqui na equipe de professores do processo concurso para estar com você, trabalhando a parte de orçamento público, AFO, administração financeira orçamentária. Por isso que em sala de aula eu chego e falo, vamos meus afofinhos, legal? Porque os meus afofinhos precisam aprender parte de orçamento público. É uma matéria que demanda um pouco de atenção mesmo, tá? É um ciclo, você não pode ter um ciclo grande de revisão. O ciclo de revisão tem que ser pequeno para que você possa pegar essas informações. Então a gente entra na parte de Constituição e algumas leis, eu vou trabalhar essas informações com vocês. Então esse vídeo é para a gente bater um papo sobre orçamento público, sobre a gente introduzir uma introdução ao orçamento público para você perceber como funciona. A primeira coisa que eu digo para o aluno em sala de aula é que a aula de orçamento, a aula de AFO não é aula de dinheiro, tá? É aula de cartão de crédito. Então a primeira coisa que eu preciso que o cara pense toda hora, todo instante, mas não há como assim dinheiro? Da administração financeira orçamentária é financeiro, dinheiro orçamentário, cartão de crédito é a administração desses dois universos. Então quando a gente tem, por exemplo, uma lei orçamentária publicada, essa lei orçamentária publicada, ela tem o quê? Nessa estrutura, ela tem a parte de, vamos pegar aqui dentro dessa ideia, olha lá, administração financeira orçamentária comigo, aula é um bate-papo e exercício, então não é ideia de conteúdo, você só vai jogar uma informação e ver esse universo que você vai entrar tão heterogêneo que é a parte da administração financeira orçamentária. Então quando a gente joga essa estrutura de AFO, então a gente tem uma coisa que a gente fala muito, que é a lei orçamentária anual. Tá? Então a lei orçamentária não é de lei orçamentária anual. Então a lei orçamentária anual, ela tem duas informações, ela tem a previsão da receita e a fixação da despesa. Dois assuntos que tem dentro da LOA. Então ela tem a previsão da receita e fixação da despesa. Então o que eu digo? Quando a gente publica a LOA, eu tenho uma previsão de receita que eu ainda vou arrecadar, mas eu fixei a despesa. Então essa despesa fixada é onde eu vou ter uma chamada autorização de gasto, o que a gente chama de dotação. Por isso que a lei orçamentária não fala a respeito de dinheiro. Você começa a entender ela direitinho quando eu falo que entenda que é cartão de crédito. Por exemplo, você tem cartão de crédito, significa que você tem dinheiro? Não, você tem uma autorização de gasto. É lógico que a princípio você tem que ter o dinheiro para pagar o cartão, mas a ideia é a mesma. Então, quando eu digo que eu estou trabalhando, conversando, batendo um papo a respeito da lei orçamentária anual, a gente está dentro da lei orçamentária anual, então a ideia é o quê? Você está com autorização de gasto. Então, baseado na minha arrecadação de receita, eu vou trabalhar a minha autorização de gasto. Então, ou seja, eu só posso gastar mediante autorização. E aí, cara, a gente nada de braçada, mas são ideias que a gente vai conversando no início da aula para que você perceba que o orçamento público trabalha a ideia de receita pública, despesa pública, orçamento, que é a ferramenta que eu vou unir os dois, ou seja, eu vou prever minha receita, legal, vou fixar minha despesa e vou colocar isso aonde? Numa peça chamada orçamento público. Então temos aula de orçamento, aula de receita, aula de despesa, aula da lei orçamentária, do plano plurianual e assim por diante a gente vê várias informações dentro desse contexto. Beleza? Então essa aí a gente tem uma percepção do que é a ideia de orçamento público. Legal? Então olha aqui comigo, qual é a base? O que a gente estuda de legislação dentro da parte de orçamento público? Olha só, Constituição Federal, tudo bem, artigo 163
a 169 da Constituição, tá bom? Então, artigo 163 até 169 da Constituição. Então, ou seja, observa que 163 a 169 da Constituição não são muitos artigos, é pequenininho. Pô, só, mas tem um monte de parágrafo, tem uma coisa, muita alteração de emenda constitucional está dentro do universo de AFO. Então, refinanciamento de dívidas e uma série de informações está aqui dentro. A ideia da emenda parlamentar individual, que é uma emenda parlamentar que se tornou impositiva, 2% da receita corrente líquida, tudo está dentro do nosso universo. Tem bastante informação, mas olha, observa. O artigo 165 da Constituição, que fala das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, é um artigo muito pedido em prova. Tá? Então eu fico em uma aula, em sala de aula, por exemplo, vamos botar assim, 4 videoaulas. Eu vou ficar com você sobre PPA, LDO e LOA, um artigo da Constituição. E eu trago para você centenas de questões de várias bancas. Então é certo que ele pede sobre o artigo 165 da Constituição. Então o artigo 165 e 166 você não tem escolha, tem que ser lido. Beleza? Lei Complementar 4.320 de 64, a nossa base também. Quando a gente fala de empenho, liquidação, pagamento, quando a gente fala de lançamento, fase da receita, fase da despesa, créditos adicionais, artigo 41, crédito suplementar especial extraordinário, tudo isso a base está na Lei 4.320 de 64, que foi recepcionada pela atual Constituição. Beleza? Legal. A LRF também tem pedido muito, tá? LRF, porque como o nome já diz, Lei de Responsabilidade Fiscal, então ela é uma lei específica de responsabilização, planejamento e transparência da gestão de recurso público. Então a LRF traz coisas muito importantes, traz regrinhas importantes para a gente poder trabalhar essa ideia de Lei de Responsabilidade Fiscal também. Tudo bem? Fechou? Tranquilo. Então aqui manual de contabilidade. Tá bom? Já deve estar na 10ª edição aí, tá? Eu botei aqui a 9ª edição, mas já deve estar na 10ª edição. Então, ou seja, manual de contabilidade aplicado ao setor público. É importante. Qual concurso você vai fazer? Noções de AFO? Vai fazer concurso para a área de Tribunal de Contas, para a área de Câmara, de Senado? Aí, meu querido, você vai ter que ir bem aprofundado no nosso conteúdo. Você não tem como ter aquela ideia mais ou menos, vou ver o que vai acontecer, deixar de acontecer. Tudo bem? Beleza. Esse decreto aqui também regulamenta muitas informações a respeito de reza a pagar, despesas anteriores e assim por diante a gente vê dentro de um contexto mais específico. Legal? Então, o sistema aqui, quando a fala do CIAF, né, a estrutura de sistemas dentro da administração pública, dependendo do concurso que a gente vai estar tratando. Mas a aula aqui é só uma introdução, uma ideia para você perceber, né, o que a gente trata a respeito de orçamento público aqui. Beleza? Então vamos lá, introduçãozinha aqui, não, ok? É questõezinhas. Legal? Dentro dessa estrutura. Calma aí que eu estou dentro. Legal? Volta aqui. Aqui. Cadê o slide aqui? Vamos lá. Aqui. Ou é aqui? Aqui, gente. Olha só, pô, não. Beleza? Dentro dessa estrutura, então, peguei questõezinhas aqui, ó. Pô, né, professor? Pô, vamos botar, ficar certinho aí. Questõezinhas da FGV 2023. Então, esse bate-papo aqui, a gente vai ver, bater um papo. Mas nunca estudei AFO, não, mas a ideia é essa mesmo. Vou pegar questõezinhas para você ver o tamanho da informação. É muito heterogêneo, porque a gente fala de constitucional, fala de administrativo, fala de direito financeiro, e isso é que é o bacana na parte do orçamento público. Tá, onde você não está só naquele universo. A gente chega alguém assim e fala, vou dar aula de AFO, não sei o que, beleza. Aí quando ele vê, tem que entrar lá na parte de receita, execução, e acaba apertando o calo de muita gente aí, não é qualquer um põe o dedo aqui não. Beleza? Vamos aqui bater um papo, olha só o que a gente vai, questãozinha, depois eu vou para a resposta para você ver do que eu estou falando aqui. Olha só, orçamento público, vamos lá aqui, os instrumentos de planejamento orçamentário previstos na Constituição da República de 1988 devem ser elaborados, aprovados e executados de forma integrada e harmônica, de modo a contribuir para os diferentes níveis de planejamento. Beleza, então, show de bola. O instrumento que dispõe sobre as diretrizes, objetivos e metas. Olha só, isso aqui é uma questãozinha muito bacana, porque tem um macete que a gente vai estudando. Tudo bem? Ó? DOM, diretrizes, objetivos e metas.
Tá bom? Diretriz, objetivo, percebeu aqui, ó, dom. Legal? Dom. Só o que é um dom, cara? Eu não sei nem ideia do que você tá falando aí. Dom. Vamos pegar o dom aqui. Quer ver? Cadê a Constituição aqui, ó? Constituição. Beleza? Tá vendo a estrutura da Constituição aí? Show de bola. Vem comigo aqui, ó. Primeira ideia que ele está colocando. Lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, olha só. Artigo 65. Isso o que é o PPA, LDO e LOA? São ferramentas de planejamento de um governo. Legal? Então, não vou me aprofundar muito agora não, mas a ideia é o seguinte. Chegou um governo, não interessa se o governo é municipal, 5.600 municípios quase. Legal? 5.500 municípios, média. Legal? 26 estados, Distrito Federal e a União. Todo mundo tem que ser o seu PPA, sua LDO e sua LOA. A Constituição determina a forma geral, cada Constituição estadual, as leis orgânicas municipais, determina como isso funciona dentro do seu universo. Então, todo mundo que está no governo precisa seguir essa regra. Então, PPA tem o seu conceito aqui, que é levado para os estados. Então, olha só. Lei de iniciativa do Poder Executivo. Opa, então o Poder Executivo, somente o Poder Executivo, pode dar início à lei do PPA, LDO e LOA. Beleza, professor? Então, olha só. A lei que instituiu o PPA estabelecerá de forma regionalizada o dom. Olha o dom aqui, gente. Então, primeira ideia, ele está falando do PPA. Legal? Então você já sabe que ele está falando do PPA no enunciado, porque ele copiou o enunciado. Então as questões são muito literais, eles comiam bem diretamente a estrutura da questão. Então, ou seja, a lei que institui o PPA estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública, legal? Para despesas de capital e outras delas decorrentes para despesas de programa de duração continuada. Caraca, o que é isso? É o conceito do PPA. Na aula a gente deslincha isso aqui, olha, em muito tempo. Tudo bem? A gente fica aí um bom tempo trabalhando essa ideia do PPA, ele deu a LOA, tá? Mas o que ele pediu na questãozinha aqui, ó? Tá? Primeira ideia que a gente tem que sacar dentro dessa relação, que ele já pediu um PPA aqui, ó. Ele quer informação sobre o PPA, tá? Ele falou, qual o instrumento que dispõe sobre dom? Diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Pô, é o PPA, mas não tem PPA na resposta, porque ele quer saber o nível de estruturação. Porque olha só, o PPA, a LDO e LOA, tá bom? Então, ou seja, dentro dessa estrutura, o PPA é um instrumento, vou até mudar aqui, ó, estratégico. Legal? E aí dentro dessa estrutura, tá? Estratégicos, falando de estratégico dentro da estrutura da administração pública, né? Então, ó, deve apresentar detalhamento de receitas e despesas estimadas para o exercício. Opa, falei para você já, a ideia de receita, né, e despesa, legal? O LDO é tático, tá? E operacional, aí na hora a gente vê essa ideia, e a LOA é operacional. Então, observa que as leis orçamentárias estão vinculadas diretamente àquilo que você estuda lá em planejamento da administração pública, entender a ideia do plano estratégico, tático e operacional. Legal? Então, esta é a relação do PPA também. O PPA é uma ferramenta, né, estratégica, a LDO é tático e operacional, a gente vai ver essa particularidade, e a LOA é só operacional. Beleza? Então vamos aqui na questãozinha. Volta na questão, professor. Deve apresentar detalhamento de receita e despesa. Opa, você já viu aí que eu bati um papo contigo que a ideia de receita e despesa é LOA. Escrevi errado aqui. Receita e despesa então receita e despesa eu estou falando de LOA. Então, letra A está fora. Deve ter suas metas avaliadas em audiências públicas quadrimestrais. Também não rola. Legal? Essa estrutura aí tem outra lá na LRF, a gente trabalha aprofunda essa ideia. Em decorrência do dinamismo da ação governamental, deve ser elaborado em cada exercício financeiro. Não, porque o PPA, a gente vê que o PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo. O PPA ele tem vigência de 4 anos. Tá? Então a estrutura do PPA, ele traz isso lá na estrutura da DCT, artigo 35, parágrafo 2º da DCT, fala a respeito disso. Então, o PPA tem uma relaçãozinha dessa de
instrumento de planejamento de 4 anos, então também está fora, ele não é anual, tudo bem? Quem é anual é também a LOA, está relacionado com a perspectiva de planejamento estratégico. Opa, show de bola! Então, essa aqui é a nossa resposta, exatamente porque está vinculado à estrutura do planejamento estratégico. Cara, aí a gente deita e nada de braçada que a gente vai pegar. Eu pego com você artigo por artigo da Constituição e esmiuço, pego a ideia, tudo sobre o PPA, a gente joga em exercício e aprofunda essa ideia. Beleza? Também trata dos critérios de priorização dos programas governamentais, também não rola, não é característica da estrutura do PPA. Beleza pura. Show de bola. Mudando de questão, vamos pegar o Twitter aleatório aí, que eu peguei umas questõezinhas assim. Esse concurso aí de contador estava bem interessante, as questões estavam muito boas, para falar a verdade. O projeto de LOA, então, Lei Orçamentária Anual, é enviado ao presidente da República para sanção e publicação no Diário Oficial após a seguinte fase do ciclo orçamentário. Opa, beleza, ciclo orçamentário, olha só. Você já tem a ideia, tá? Você já tem uma perspectiva, pessoal, o que é o ciclo orçamentário? Já falei para você que, olha só, leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, seja, quem vai elaborar o orçamento é o Poder Executivo. Tudo bem? Quem aprova não é uma lei? Se é uma lei, quem vai aprovar, legal, a aprovação é o Poder Legislativo, mais especificamente Congresso Nacional, que a gente vai estudar em momento oportuno. Depois, quem vai executar é o Poder Executivo, beleza? E quem vai controlar é o Poder Legislativo, mais especificamente Congresso Nacional, que vai trabalhar essa estrutura. Só que é isso que você criou aí agora? Eu acabei de mostrar para você o ciclo orçamentário da LOA. Poder Executivo elabora, Poder Legislativo aprova, Poder Executivo executa, Poder Legislativo controla. Congresso Nacional, Poder Legislativo tem 2 funções finalísticas: fazer leis, poder legiferante, e fiscalizar, artigo 70 da Constituição. Beleza? Então, olha o ciclo orçamentário. Daí também a gente fala de cada ponto do ciclo orçamentário aqui. Então, olha só o que ele está pedindo na questãozinha aqui para você. Vem comigo, olha só o que ele está colocando no teus peitos aqui. Legal? Ele está falando, alguém elaborou, Congresso aprovou. Legal? Olha, ele está aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Tá? Ele está nesse ponto aqui, ó. Congresso aprovou. Quando o Congresso aprova essa estrutura, ele vai, neste momento, devolver para o quê? O presidente da República, né, que vai sancionar, publicar, promulgar e publicar. Tudo bem? Então, o presidente da República faz isso exatamente para que ele possa o quê? Executar. Aí vira LOA, porque aqui é o meu PLOA. Tudo bem? Meu projeto de LOA. Legal, professor. O que você está querendo colocar com isso? A questãozinha. Vamos lá? O projeto de lei orçamentária anual é enviado ao presidente da República para sanção e publicação no Diário Oficial após a seguinte fase do ciclo orçamentário. Controle não é, execução não é, avaliação não é, legal? Planejamento não é, resposta está aqui dentro dessa estrutura, resposta letra D. Depois que ele é aprovado, olha aqui, ó, depois que ele é aprovado pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional encaminha para o Poder Executivo sancionar, promulgar, publicar. Publicou, legal? Ele pode executar a lei orçamentária anual. Tem os prazos e assim por diante. Opa! Então, mais uma semente que eu estou colocando no seu coração a respeito disso aí. Ciclo orçamentário, meu querido, ciclo orçamentário. Legal? Bem pedido em prova de concurso público também. Vamos ver aqui outra questãozinha? Vamos lá. LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Legal? Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela foi publicada no ano 2000, a gente conta a historinha, o porquê, a contextualização do ano 2000, que não está muito diferente do que a gente vive hoje. E aí está pedindo o seguinte, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência, tem um capítulo dentro da LRF falando sobre transparência. Legal? Por exemplo, a Portal da Transparência, tu já entrou no Portal da Transparência? Já, professor, já entrei.
Por que você entrou no portal da transparência? Para pesquisar o salário de alguém. Porra, sim, mas se você observar o portal da transparência, traz muita informação. E o portal da transparência não é um mimo do Estado para gente. O portal da transparência, ele é uma ferramenta que foi obrigado, ou seja, ele existe porque a LRF manda. Crie-se um site com as publicações, com a gestão pública, receita, despesa e tudo isso. Então, você vê lá, direito tributário. Legal, quanto é que está arrecadando de tributo, de cada tributo? Você tem como lá, previsto, arrecadado até agora, previsão de arrecadação, tudo isso você vê no portal. Política pública, quanto se recebe, quanto se gasta em políticas públicas. Então, o portal da transparência tem muita informação boa e a LRF que deu a ordem. Vamos ver mais um pouco sobre transparência? Vamos lá. Então, ele fala assim, avalie tais mecanismos, né? Avalie se tais mecanismos inclui. Vamos lá. Incentiva a participação popular. Você acha que isso é transparência? Me diga aí. Incentiva a participação popular. Realização de audiências públicas. Durante os processos de elaboração e discussão de planos. Lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Isso é ou não? Você acha que isso é ou não uma ferramenta de transparência da administração pública? É. Tudo bem? Primeiro, está correto. É uma ferramenta de transparência. Segundo, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real, tudo bem, de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. O que é isso aqui? Portal da transparência. Beleza? Olha a ordem. Tá? Professor, em tempo real? Sim, em tempo real. Cara, em 2000 ele exigiu que fizesse um site que transformasse, trouxesse a relação de receita, despesa, arrecadação em tempo real. Tudo bem? O segundo está correto. Terceiro, a adoção de 2 sistemas independentes, sendo o primeiro relacionado à administração financeira e o segundo ao controle, atendendo ao padrão de qualidade definido em processo de audiência pública. Esse está falso. Ué, mas por quê? Por conta disso aqui, ó. Independentes, queimou a questão. Tudo bem? Onde é que você está, professor? Artigo 48 da LRF. Beleza? Vamos ver aqui se a gente acha ele aqui, ó. Aqui, ó. Já deixei algumas coisas engatilhadas para vocês aqui, ó. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação. Legal? Inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Plano, orçamento, lei de diretrizes orçamentárias, prestação de contas, respectivo parecer prévio. Relatório resumido da execução orçamentária, relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas. A transparência será seguida também. Olha aqui o inciso 1º, incentiva a participação popular, legal, de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos. Lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Tranquilo? Beleza. E outro aqui, ó, a adoção, né, ó, liberação pleno conhecimento da acompanhamento da sociedade, legal, de informações pormenorizadas. Inciso 2º. Ó, o terceiro aqui, ó. Adoção de sistema integrado, legal, integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União. Beleza? Então, sistema integrado. Tá bom? Beleza? Então o item está errado. Voltando aqui a nossa questãozinha, resposta é o quê? 1 e 2 correto, né? Letra C. 1 e 2 correto, resposta letra C. Fechou? Tranquilo? Show de bola? Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Então observa o tanto que a gente está trabalhando, que é heterogêneo. O que eu estou colocando aqui? Porra, pega a ideia. A gente vai ter que trabalhar muita informação, é muito heterogêneo, tem bastante coisa para fazer aqui dentro da parte de orçamento público. Vamos fazer mais uma questãozinha? Dá tempo aí. Fazer mais alguma aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, cara, despenca. Pô, você acredita que é uma aula? No caso, deve ser umas 3 videoaulas ou uma aula presencial todinha só sobre princípios? Tanto que tem princípio, porque a gente estuda de princípio constitucional, princípio administrativo, lei de processo, licitações, um monte de informação sobre princípios. E agora aqui, observa que nós temos na parte de orçamento princípios específicos para o nosso universo aqui. Então vamos pegar o conceitozinho dos princípios aqui para terminar nossa bate-papo de hoje aqui. Vamos lá? Olha lá, princípios. Assinale a alternativa que indica corretamente, tá, o princípio orçamentário com sua respectiva explicação. Pô, maravilha, só que ele nada de braçada em princípio. Porque eu tenho alguns problemas em princípios. É uma aula fácil,
Sempre cai. Ó, é fácil e sempre cai. Entendeu? Só que ele pode complicar. Porque tem princípio que eu tenho 3, né? Na exclusividade, tem princípio que tem 3 nomes, tem princípio que tem 2 nomes, então ele pode botar o segundo nome do princípio, né? Então fala, não, professor, nossa, da especificação, da discriminação, tudo mesmo princípio. Legal? Então você observa que ele vai zoando com a gente na hora de conceituar. Na aula de princípios a gente deslincha essa ideia. Legal? Então aqui foi bem tranquilo. Orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto traz a ideia de que o orçamento, vamos colocar uma relação assim, né? Você tem orçamento, receita e despesa. Tudo bem? Então, você tem que informar tudo que você vai arrecadar de forma bruta, legal? Todas as receitas e despesas têm que constar no orçamento pelos seus valores totais. Proibido qualquer dedução. Então, não posso colocar, por exemplo, o valor líquido. É como alguém pergunta para você assim, você quer comprar um carro? Quero. Quanto você ganha? Quando alguém te pergunta quanto você ganha quando vai comprar um carro, ele quer saber quanto você ganha o quê? Bruto. Aí fala, não, eu ganho 20 mil por mês, dou aula, ganho mais 5 mil dando aula, então eu tenho bruto. Opa, você nunca vai informar para comprar um carro o valor líquido. Se você for informar o valor líquido, você não compra nem uma bicicleta, né? Porque vai descontando. O líquido eu tenho R$1.000 por mês, né? Então, ou seja, você informa o valor bruto, o orçamento obrigatoriamente tem que informar o orçamento pelo valor bruto. Eu não posso informar pelo valor líquido. Legal? É proibido qualquer tipo de dedução. Então, o orçamento, a previsão da receita é total, tá? E a fixação da despesa também. Mas a ideia é previsão da receita e eu não posso ter essas deduções. Beleza? Então vamos lá. Orçamento bruto. Determina que o orçamento de cada ente deverá conter todas as receitas e despesas. Opa! O orçamento que tem que conter todas as receitas e todas as despesas não é o orçamento bruto. Legal? Esse aqui, ó, orçamento bruto, tá? Ele foi pegadinha esse aqui, tá? Tem que conter todas as despesas e receitas, tá? Vedadas qualquer dedução, tá? O orçamento que deverá conter todas as receitas e todas as despesas é o princípio da universalidade. Tá? Eles são muito parecidos, tanto que no manual técnico não consta os dois. Legal? Por quê? Porque o princípio da universalidade, o orçamento, olha só, eu não posso machucar o meu universo. Quem é o meu universo? A LOA. A LOA prevê receita e fixa despesa. Então, ou seja, se eu criei um universo, legal? Pegar isso aqui, ó. Se eu criei o meu universo, esse aqui é meu universo. Então, eu não posso criar receita e despesa que não faça parte do meu universo. Essa é a ideia do princípio da universalidade. Porque se você olha lá na parte quando você chega lá na parte do princípio do ciclo orçamentário, observa, se o executivo monta um orçamento, o legislativo aprova o orçamento, ele vai executar o que foi aprovado. E quem vai fiscalizar o que foi aprovado. Então, o orçamento aprovado é o meu universo. E eu não posso criar receitas que não estão na minha autorização. Eu não posso criar despesas que não estão na minha autorização, porque eu machuco o princípio da universalidade. Beleza? E o princípio do orçamento bruto também diz que o orçamento tem que conter todas as receitas e despesas, mas eu não posso entregar o orçamento com nenhuma dedução. Tem que ir pelo valor bruto. Observa que eles têm semelhanças, mas no finalzinho, né, são bem distintos aí. Legal? Letra A, não confere. Vamos à letra B. Gostei. Legalidade. Estabelece que todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções. Opa, olha aqui, ó. Esse conceito aqui é o quê? O princípio do orçamento bruto, meu querido. Orçamento bruto. Tudo bem? Esse aí é o conceito do orçamento bruto. Princípio da legalidade é o mesmo que você estudou. Legal? O orçamento é uma lei. PPA é uma lei. LDO é uma lei. LOA é uma lei. Princípio da legalidade, que se respalda o orçamento, é fundamentado em uma lei, princípio da legalidade. Então, letra A e B não conferem. Universalidade.
Legal? Olha aqui, o princípio da universalidade foi esse que a gente falou aqui. Estabelece que a lei orçamentária anual, vamos ver aqui o que ele coloca, vou mudar de cor aqui, ó. Estabelece que a lei orçamentária anual, né, com algumas ressalvas, não deverá conter dispositivo extrema previsão da receita e fixação da despesa. Legal. Então, ou seja, a LOA só tem duas funções. Previsão da receita, fixação da despesa. Aí ele está falando, né? Com algumas ressalvas. Ótimo, perfeito. Isso aqui é princípio da exclusividade. Olha como é que é claro. A LOA tem dois assuntos. Previsão da receita e fixação da despesa. A LOA é exclusiva, porra. Eu não posso meter outro assunto na LOA. Legal? Não posso meter outro assunto na LOA. Previsão da receita e fixação da despesa. Tem exceção? Tem. Legal? Algumas exceções a gente vê na hora certa. Mas aí ele pergunta, não falou nada de exceção, falou o quê? Pum, princípio da exclusividade. O que é? A LOA tem dois assuntos. Previsão da receita e fixação da despesa. Ponto. Tem exceção? Tem. Não perguntou, mas essa é a ideia. Então, este é o conceito do princípio da exclusividade e, logicamente, o da universalidade não confere. Legal? Universalidade, pegar aqui, ó, universalidade, o conceito é esse. Tá bom? Ó, fazer a liga aqui. Tudo bem? Aí faço a liga aqui, ó. O azul, o orçamento bruto, o conceito é esse aqui, ó, do orçamento bruto. Beleza? Tranquilo. Exclusividade. Pô, já pegamos da exclusividade aqui. Legal? Exclusividade, tá? Esse aqui é o conceito da exclusividade. Ele ainda te deu uma dica, a questão foi ótima, porque ele não pegou conceitos distintos, ele misturou os conceitos. Então, se lembrando de um, esquecendo de outro, você conseguia matar o quebra-cabeça aqui na questãozinha. Legal? Agora vamos ver que conceito que ele colocou aqui. Vamos lá, dentro dessa pegadinha aqui dele. Vamos ver? Bom, exclusividade estabelece que cada poder público, legal, fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar ou subordinar-se aos ditames da lei. Pronto, pegou o quê? Lógico que ele ia fazer o princípio da legalidade, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui, marca texto, mudar aqui, vou pegar o laranjinha aqui, ó. Dá para perceber aqui, ó, princípio da legalidade. Tudo bem, orçamento vinculado à estrutura da lei. Ah, maneiro, adoro ficar colorido assim, gente, me amarro, tudo bem? Resposta final, resposta letra E. Princípio da unidade, o orçamento é uno. Eu só tenho um orçamento. Eu não posso ter um orçamento num semestre e um orçamento no outro semestre. O orçamento é único. Tá? Então, ó, determina a existência do orçamento único para cada um dos entes federados. Perfeito. Ele já brincou assim. O orçamento é uno para todo o Brasil. Não, ele é único para cada estado, ele é único para o DF, ele é único para a União, ele é único para cada município. Mas ele é único. Eu não posso ter várias LOAs no ano. É isso que ele proíbe. Eu não posso ter várias LOAs no ano. Tudo bem? Então, cuidado com esse peguinha. Com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Exatamente essa é a ideia. Tudo bem? Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, o que é isso? Uma bate-papo sobre AFO, meus afofinhos. Legal? Então, a administração financeira orçamentária é uma matéria bacana. É uma matéria que dá para desmistificar. Ela é pesada porque quando a gente entra em noções e a pessoa sai procurando questões de concurso público e pega questões de Tribunal de Contas, porque entenda, a carreira de auditoria é responsável por acompanhar tudo que a gente estuda em AFO. Então o cara tem que saber tanto ou mais do que quem executa. Lembra do ciclo? O executivo executa e lá fiscaliza. Congresso Nacional fiscaliza, artigo 70 da Constituição. Artigo 71 da Constituição, né? A fiscalização, né, será feita com auxílio do Tribunal de Contas, né? Congresso Nacional responsável pelo controle externo, né, e com auxílio do Tribunal de Contas, o qual compete, artigo 71 da Constituição. Então você vê que a galera do controle externo, então quando você for fazer um concurso para auditoria, controle interno, controle externo, essa é uma matéria muito exigida, muita informação, muito aprofundado. Então o cara chega e fica um pouco assustado. Então a gente trabalha de uma forma bem tranquila, vamos trabalhar todos os níveis. Olha, gente, isso aqui, pá, é o básico, eu vou aprofundar, se prepara. Nível 3, quando falar nível 3, meu querido, eu estou indo no nível mais pesado daquele tópico que a gente está tratando. Beleza? Então,
esta é a ideia de administração financeira orçamentária. Espero que tenham gostado, tomara que tenham gostado, e a gente vai falando mais um pouco de AFA aí em momentos oportunos, beleza? Então, fica comigo aí, professor Paulo Alexandre, a gente se vê em breve em outras matérias, orçamento, só matéria boa, licitação, financeiro, tributário, olha que delícia! Vem comigo, um abraço, fica com Deus!